Seu cargo foi eliminado devido a medidas de reestruturação. Meu nome é Reed Callahan. Aos 56 anos, passei 18 anos como capitão sênior da Altuzer, com sede em Salt Lake City. 18 anos de registros de segurança perfeitos. 18 anos de partidas pontuais. 18 anos treinando a próxima geração de pilotos que levariam nossa companhia aérea adiante. Lial Pearson, nosso novo gerente de operações, deu a notícia enquanto olhava para a tela do computador em vez de me olhar nos olhos. Suas mãos permaneceram cruzadas sobre a mesa polida, os dedos batendo em uma planilha que aparentemente determinava meu valor para a empresa. Seu pacote de remuneração não está mais alinhado com nosso modelo de crescimento, ele continuou, finalmente olhando para cima. Os detalhes da rescisão estão descritos neste envelope. Peguei a pasta de papel pardo sem abri-la. Pela janela atrás dele, pude ver um de nossos Boeing 737 taxiando em direção à pista. O sol da manhã brilhando em suas asas. Voo 2243 para Denver. Jacob Peters estaria no assento do capitão hoje. Eu havia assinado a certificação de capitão dele há apenas 3 anos. Há mais alguma coisa? Perguntei, mantendo a voz calma. Lial balançou a cabeça, já voltando para o computador. O Recursos Humanos cuidará dos procedimentos de saída. Eles estão esperando você lá embaixo. Levantei-me, ajeitei o paletó do uniforme por hábito e caminhei até a porta. 18 anos se dissolveram em uma reunião de 3 minutos. Sem perguntas sobre quem assumiria minhas funções de treinamento. Sem preocupação com os 6 instrutores de voo que supervisionei. Sem reconhecimento da lealdade que eu havia construído entre a tripulação. Capitão Callahan, Lial chamou enquanto eu estendia a mão para a maçaneta. Precisamos que seu uniforme seja devolvido antes de você sair do prédio. Assenti sem me virar e saí para o corredor onde Ellen, do RH, já estava esperando, prancheta na mão, a expressão cuidadosamente neutra. Enquanto caminhávamos em direção ao elevador, meu telefone vibrou no bolso. Uma mensagem de Thomas Urai, um dos meus primeiros oficiais. É verdade. As notícias viajam rápido em uma companhia aérea. Guardei o telefone sem responder e segui Ellen até a sala de processamento, onde entregaria meu distintivo, as chaves e o uniforme que usará com orgulho por quase 2 décadas. No vestiário, troquei de roupa e dobrei meu uniforme com precisão militar. Um hábito dos meus tempos de força aérea que nunca me abandonou. Ao colocar meu chapéu de capitão no topo da pilha, notei uma pequena fotografia colada dentro do meu armário. Minha primeira tripulação na Altus, orgulhosamente ao lado de nossas aeronaves. A maioria deles agora eram capitães, comandando seus próprios voos. Eles não faziam ideia de que seu instrutor tinha acabado de ser suspenso. Comecei a voar aos 19 anos, juntando dinheiro suficiente para as aulas, trabalhando à noite em um posto de abastecimento do aeroporto. Aos 25, eu tinha minha licença comercial e voava em rotas de carga pelo Centro-Oeste. A Força Aérea veio em seguida. 11 anos de serviço que me levaram de voos de treinamento a missões de combate. Quando entrei para a Altuzer, aos 38 anos, trouxe comigo essa disciplina e precisão. Naqueles primeiros dias, a Altuz estava crescendo, ávida por pilotos experientes para expandir suas raízes. Harold Winters, o fundador, me recrutou pessoalmente, reconhecendo o valor do treinamento militar. Monte para mim a melhor tripulação de voo do setor, disse ele. E por 18 anos, foi exatamente isso que fiz. Treinei todos eles. Jovens pilotos recém-saídos da escola de aviação, transferidos militares se adaptando à aviação comercial. Todos os capitães que conquistaram a 4ª patente na última década passaram um tempo comigo no simulador, suando em cenários de emergência e aproximações de pouso complexas. Construímos algo especial, uma reputação de excelência e segurança que fez da Altuz a companhia aérea preferida de viajantes a negócios e famílias. Então, Harold se aposentou há 3 anos. Seu filho Jeffrey assumiu como CEO, trazendo consultores e especialistas em eficiência que conheciam planilhas melhor do que aviação. As primeiras mudanças foram sutis. Horas de treinamento reduzidas, prazos de entrega mais curtos, menos equipes de reserva, pequenos compromissos que faziam os números parecerem melhores, mas pressionavam a equipe operacional. Lial Pearson chegou há 6 meses para otimizar as operações de voo. Ele nunca havia pilotado nada mais complexo do que um carro alugado, mas tinha um MBA e uma ordem para cortar custos. Os sinais de alerta estavam lá. Funcionários seniores começaram a desaparecer, substituídos por pilotos contratados com salários mais baixos. Os orçamentos para treinamento foram cortados.
Quando levantei preocupações sobre as margens de segurança em uma reunião de gestão no mês passado, Liao sorriu levemente e disse: estamos alinhando a alocação de recursos com os padrões da indústria. Meu telefone vibrou novamente quando saí do escritório de RH. Uma mensagem de Catherine Reynolds, nossa instrutora-chefe de voo, reunida na sala de pilotos. Agora, eu deveria ter ido direto para casa. Deveria ter aceitado a indenização e saído ileso. Em vez disso, me vi pegando o elevador de volta para o terceiro andar. 8 pilotos estavam reunidos na sala quando cheguei. Thomas Urai, Catherine Reynolds e outros 6, todos capitães que eu havia treinado, todos com a mesma expressão de raiva mal contida. É verdade? Perguntou Thomas novamente. Assenti uma vez, com efeito imediato. A sala ficou em silêncio. Disseram que era uma decisão de reestruturação, expliquei, mantendo a voz neutra. Nada pessoal, apenas negócios. Catherine bufou. Nada pessoal. Você está aqui desde antes de metade da equipe de gestão se formar na faculdade. O que você vai fazer? Perguntou Daniel Cooper, um capitão sênior que foi meu primeiro oficial por 5 anos antes de ser promovido. Dei de ombros. Tirar um tempo de folga. Considerar minhas opções. A palavra soou vazia até para os meus ouvidos. Isso não está certo, disse Thomas. Ele estava andando de um lado para o outro agora, movendo-se entre as janelas com vista para a pista. Você é a espinha dorsal do programa de treinamento. Metade dos pilotos desta companhia não teria suas asas sem você. As decisões foram tomadas, respondi. Não havia sentido em lutar contra isso. Agradeço o apoio, mas todos vocês têm voos para pegar. Catherine cruzou os braços. Meu próximo voo é só amanhã. Estou pensando em ligar dizendo que estou doente. Os outros murmuraram concordando, mas eu balancei a cabeça. Não coloquem suas carreiras em risco. Não é isso que eu quero. Quando me virei para sair, meu telefone tocou. A tela mostrou o nome de Harold Winter. Entrei no corredor para atender a ligação. Reed, acabei de ouvir. A voz de Harold estava carregada de raiva. Jeffrey me disse que era um acordo mútuo que você estava pronto para se aposentar. Não exatamente, eu disse, observando através do vidro enquanto os pilotos continuavam sua discussão acalorada no saguão. Não foi assim que eu construí esta companhia aérea, disse Harold. Não é assim que tratamos nossos funcionários. Especialmente alguém que deu tudo para a Altus. Não é mais sua empresa, Harold. Houve uma longa pausa. Não, não é. Mas ainda tenho contatos neste setor. Victor Shen, da Skyward Global, estava procurando alguém para reformular o programa de treinamento deles. Interessado. A Skyward Global era uma companhia aérea charter em rápida expansão, com foco em viagens corporativas e de luxo. Eles tinham uma reputação sólida e recursos financeiros. Eu posso estar, admiti, mas acabei de sair. Preciso de um tempo. Tire o fim de semana, disse Harold. Vou marcar uma reunião para segunda-feira de manhã. Ao encerrar a ligação, vi Liao Pearson caminhando rapidamente em direção à sala de pilotos, com o rosto vermelho de irritação. Através do vidro, pude ver que mais pilotos haviam se juntado ao grupo original. Pelo menos 15 agora, todos uniformizados, com uma expressão sombria. Algo mudou dentro de mim. Durante 18 anos, eu havia me dedicado totalmente ao Altuzer. Atendimento impecável, voos de férias, substituições de emergência no meio da noite quando outros ligavam dizendo que estavam doentes. Eu havia construído o programa de treinamento deles do zero, criado protocolos de segurança que se tornaram padrões da indústria e orientado pessoalmente dezenas de pilotos, e eles me descartaram com uma reunião de 3 minutos e um envelope pardo. Voltei para a sala de pilotos no momento em que Liao abriu a porta pelo lado oposto. Vocês não têm voos para se preparar? Ele perguntou. Ninguém se mexeu. 20 pares de olhos se voltaram para mim, esperando. Tomei uma decisão. Na verdade, eu disse baixinho. Acredito que precisamos discutir as questões de segurança da tripulação. A expressão de Liao endureceu. O capitão Callahan não é mais funcionário da Altuzer. Quaisquer preocupações com a segurança devem ser encaminhadas pelos canais adequados. Quer dizer, por meio de você? Perguntou Catherine, com a voz carregada daquela calma perigosa que eu reconhecia em voos difíceis. A mesma pessoa que cortou nossas horas de treinamento em simulador em 30% no mês passado. Liao ajeitou a gravata. Esses ajustes foram feitos com base em análises de eficiência e padrões do setor. Esses ajustes colocam os aviões em risco, interrompeu Daniel.
E agora você está demitindo a única pessoa que compensava seus cortes trabalhando horas extras com pilotos mais novos. Levantei a mão antes que a situação piorasse ainda mais. Não se trata de mim. Trata-se de protocolo e treinamento adequado. Os pilotos têm preocupações legítimas que podem registrar pelos canais apropriados, repetiu Liao, olhando para o relógio. No momento, eles têm horários a cumprir. O voo 3176 para Chicago embarca em 40 minutos. O voo 2240 para Phoenix em 1 hora. Ninguém se moveu. Esse é o meu voo para Chicago, disse Thomas. E não me sinto confortável decolando sem abordando essas questões de segurança primeiro. Um músculo se contraiu no maxilar de LY. Você é contratualmente obrigado a voar nas rotas designadas. A menos que haja uma preocupação legítima com a segurança, retruquei. Os regulamentos federais de aviação são bem claros nesse ponto. Os olhos de Liao se estreitaram. É essa a sua jogada, Callahan? Interromper as operações na sua saída. Estou simplesmente apoiando as preocupações válidas levantadas pelos seus pilotos, respondi calmamente. Como instrutor de voo certificado, tenho essa obrigação profissional, independentemente de minha situação profissional. O impasse continuou por mais um momento tenso antes de Liao pegar o telefone. Vou ligar para o Jeffrey. Enquanto ele se afastava para fazer a ligação, os pilotos se aproximaram de mim. Qual é o plano aqui, Reed? Perguntou Catherine baixinho. Sem plano, respondi honestamente. Só estou me certificando de que suas preocupações sejam ouvidas. Mas algo estava se formando naquela sala. Uma resistência coletiva que eu não havia previsto. Mais pilotos estavam chegando, alertados por mensagens de texto que circulavam pela tripulação. O saguão estava ficando lotado. Liao voltou com um ar presunçoso. Jeffrey está a caminho. Enquanto isso, todos os pilotos devem se preparar para suas partidas programadas imediatamente. Ou o quê? Perguntou James Bennett, um capitão veterano que havia sido transferido da United mais ou menos na mesma época em que entrei para Altus. Ou você enfrentará ação disciplinar, disparou Liao. Possivelmente demissão. James riu, o som agudo na sala tensa. Tenho 27 anos de registros de voo limpos e 14 anos nesta companhia aérea. Você quer explicar ao conselho por que está demitindo capitães seniores durante o pico? Temporada de viagens de verão? As portas do elevador se abriram e Jeffrey Winters entrou em seu terno sob medida, um forte contraste com os uniformes do piloto. Aos 35 anos, ele parecia uma versão mais jovem e menos desgastada do pai, mas não tinha o comportamento caloroso e o conhecimento de aviação de Harold. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, examinando a sala. Seus pilotos têm preocupações com a segurança, eu disse antes que Liao pudesse falar. Preocupações que têm sido sistematicamente ignoradas por meses. A expressão de Jeffrey se contraiu. Reed, você não está mais empregado aqui. Isso não lhe diz respeito. Diz respeito a qualquer um que se preocupe com a segurança da aviação, respondi. E qualquer um que possa voar em um de seus aviões, ele se virou para se dirigir diretamente aos pilotos. Eu entendo que possa haver algum apego ao capitão Callahan, mas está em uma decisão de negócios, nada mais. Seu olhar varreu a sala agora. Preciso que todos retornem às suas funções imediatamente. Ninguém se moveu. Isso é insubordinação, Jeffrey alertou. Catherine deu um passo à frente. Não, senhor. Esta é uma reunião formal de segurança iniciada por uma tripulação de voo preocupada, membros, conforme permitido pelas regulamentações federais de aviação e pelo nosso acordo sindical. O rosto de Jeffrey corou. Ótimo! Você tem 1 hora para apresentar suas preocupações por escrito ao Liao. Depois, todos retornam aos seus voos programados. Ao se virar para sair, ele parou ao meu lado. Você está cometendo um erro, disse ele calmamente. Eu poderia ter facilitado essa transição para você. Isto não tem a ver comigo, repeti. Mas nós dois sabíamos que não era inteiramente verdade. Os pilotos se reuniram na sala de instruções, elaborando rapidamente uma lista abrangente de preocupações com a segurança. Não foi difícil. Elas vinham se acumulando há meses. Horas de treinamento reduzidas. Tempos de resposta reduzidos, deixando espaço insuficiente para inspeções pré-voo adequadas. Problemas de manutenção documentados, mas adiados. Pressão para reduzir o combustível e economizar custos. Sentei-me em silêncio no fundo, oferecendo informações ocasionais,
mas principalmente observando a organização orgânica de uma tripulação que eu havia treinado. Eles eram profissionais, metódicos e minuciosos. Tudo o que eu os havia ensinado a ser. Enquanto trabalhavam, saí para fazer um telefonema. Vitor Shen, a voz era nítida e autoritária. Senhor Shen, aqui é Reed Callahan. Harold Winters sugeriu que eu ligasse. Capitão Callahan, respondeu Vitor, com um tom caloroso. Harold falou muito bem de você. Muito bem. Eu entendo que Altus cometeu um erro de julgamento significativo. Essa é uma maneira de dizer. Tenho uma proposta para você, continuou Vitor. Mas primeiro, diga-me o que está acontecendo lá agora. Harold mencionou algo sobre a agitação dos pilotos. Expliquei a situação brevemente. Fascinante, disse Vitor quando terminei, e previsível. Escute, preciso fazer algumas ligações. Você pode me encontrar amanhã em vez de segunda? Posso me encontrar quando quiser. Ótimo. Enquanto isso, não assine nada da Altus. Nenhum acordo de rescisão, nenhuma cláusula de não concorrência, nada. Você pode fazer isso? Sim. Excelente. Entrarei em contato com os detalhes. Quando voltei para a sala de briefing, a atmosfera havia mudado. Os pilotos estavam reunidos em torno do laptop de Catherine, com expressões sombrias. O que é? Perguntei. Daniel acenou para mim. Estávamos obtendo documentação para comprovar nossas alegações de segurança. Catherine encontrou algo no sistema. Catherine virou a tela para que eu pudesse ver. Ela mostrava uma série de relatórios de manutenção para aeronaves da frota da Altus. Relatórios com discrepâncias entre os envios iniciais e as versões finais. Estes foram alterados, ela explicou. Problemas de manutenção rebaixados de críticos para consultivos. Intervalos de manutenção obrigatórios estendidos além das especificações do fabricante. Rolei pela tela documentos, minha preocupação crescendo a cada página. Há quanto tempo isso vem acontecendo? Pelo que tenho acesso, cerca de 4 meses, respondeu Catherine. Logo após a implementação do novo software de gerenciamento de manutenção. O software que Liao insistiu que agilizaria as operações, acrescentou Thomas. Isso ia além do corte de custos. Era perigoso, potencialmente criminoso. Precisamos incluir isso no relatório, eu disse. Catherine assentiu. Já foi feito. Mas Reed, isso não é mais apenas uma questão de segurança. Isso é fraude. Esses registros são enviados à FAA. A porta se abriu e Jeffrey entrou com Liao e 2 homens que eu não reconheci. Seu horário acabou, anunciou Jeffrey. Liao analisará suas preocupações e as tratará adequadamente. Enquanto isso, esses senhores são da segurança da empresa. Eles escoltarão o Capitão Callahan para fora das instalações. Catherine fechou o laptop e se levantou. Ainda não terminamos. Sim, você terminou, respondeu Jeffrey friamente. Todos os pilotos devem se apresentar aos seus voos programados imediatamente ou serão demitidos por abandono de emprego. Você sabia sobre os relatórios de manutenção? Perguntei a ele diretamente. A expressão de Jeffrey não mudou, mas algo brilhou em seus olhos. Não sei do que você está falando. Os registros de manutenção falsificados, aqueles que estão sendo submetidos à FAA com problemas críticos rebaixados. Liao se adiantou rapidamente. Essa é uma acusação séria, sem provas e completamente fora do tópico da discussão acordada. Temos as provas, disse Catherine. Ambas as versões dos relatórios. Jeffrey e Liao trocaram um olhar que confirmou tudo. Esta reunião terminou, declarou Jeffrey. A segurança permanecerá aqui até que todos os pilotos tenham saído para suas tarefas designadas. Enquanto os seguranças se aproximavam de mim, vi Thomas colocar silenciosamente o laptop de Catherine em sua bolsa de voo. O que quer que acontecesse em seguida, as provas estavam seguras. E de repente entendi que não se tratava apenas da minha demissão. Tratava-se de silenciar qualquer um que pudesse descobrir o que eles estavam fazendo. Os seguranças me escoltaram até o meu carro no estacionamento de funcionários. Enquanto caminhávamos, meu telefone vibrou com uma mensagem de Vitor Shen. Reunião confirmada. 9 horas da manhã de amanhã. Skyward Global Headquarters. Uma vez sozinho no meu carro, liguei para Harold Winters. É pior do que pensávamos, disse a ele. Eles têm falsificando registros de manutenção. A inspiração brusca de Harold me disse tudo. Isso explica as melhorias repentinas na margem de lucro das quais Jeffrey se gabava. Economizando na manutenção. Os pilotos têm provas,
mas Jeffrey está ameaçando demiti-lo se eles não voarem. Onde você está agora? Estacionamento. Acabaram de me escoltar para fora. Ótimo. Fique longe do terminal. Vou fazer algumas ligações. Dirigi para casa, para minha casa vazia, divorciado há 3 anos, filha na faculdade na Costa Leste, e esperei. Em 1 hora, meu telefone começou a tocar com mensagens. Thomas, voo 3176 para Chicago cancelado. Problemas mecânicos. Catherine 2240 para Fênix em solo. Tripulação indisponível. Rota James Denver cancelada. História semelhante em todos os aspectos. Um por um, os pilotos da Alta estavam encontrando motivos para não voar. Não uma greve organizada que seria ilegal sem os procedimentos sindicais adequados, mas decisões individuais baseadas em julgamento profissional e preocupações com a segurança. À noite, o site da Altus mostrava dezenas de cancelamentos. Recebi uma ligação de um número desconhecido. Capitão Callahan, aqui é Lisa Brennan, FAA. Inspetor de Segurança. Entendo que você possa ter informações sobre registros de manutenção falsificados na Altusair. Eu tenho, mas não sou a fonte principal. Você deveria falar com Catherine Reynolds, instrutora-chefe de voo. Estamos trabalhando nisso, respondeu o inspetor Brennan. Enquanto isso, você estaria disposto a prestar uma declaração? Com certeza. Na manhã seguinte, cheguei à sede da Skyworld Global 15 minutos mais cedo. O prédio moderno brilhava ao sol da manhã, com o logotipo azul e prata característico da empresa em destaque. Victor Shen me encontrou no saguão, algo incomum para o CEO de uma companhia aérea em crescimento. Ele tinha mais ou menos a minha idade, apertou minha mão com firmeza e olhou diretamente. Obrigado por vir, capitão, disse ele, me conduzindo em direção ao elevador. Temos muito o que discutir. Na sala de conferências no andar de cima, ele foi direto ao ponto. A Altusair está em sérios apuros, começou Victor. A FAA iniciou uma investigação ontem à noite. As ações deles já estão caindo com a notícia. Não estou surpreso. O que pode surpreendê-lo é que estamos de olho na Altus há algum tempo. Suas medidas de corte de custos criou uma oportunidade para nós. Estávamos planejando expandir nossa equipe de pilotos para competir mais diretamente com eles em rotas premium. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro havia um contrato de trabalho com um pacote de remuneração significativamente maior do que o que eu tinha na Altus. Queremos que você lidere nossas operações de voo e programa de treinamento. Victor continuou. Autonomia completa. Construa do seu jeito, com a segurança como prioridade. Dei uma olhada no contrato, notando o título, Diretor de Operações de Voo. A mais, acrescentou Victor. Estamos preparados para oferecer vagas a qualquer piloto qualificado da Altus que queira fazer a troca imediatamente. Quantas vagas? Em quantos pilotos você confia? Pensei nos rostos naquela sala ontem. Os profissionais que treinei e orientei por anos. Pelo menos 30, respondi. Comandantes e copilotos experientes e focados em segurança. Victor sorriu. Perfeito. É exatamente disso que precisamos para executar nossa expansão. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Catherine. Investigadores da FAA na sede. Todos os voos em solo aguardando inspeção. Mostrei a mensagem a Victor. O timing é tudo nos negócios. Ele disse, às vezes, você precisa esperar o momento certo para agir, como quando seu concorrente demite seu piloto mais conectado e aliena toda a tripulação em um dia catastrófico de erros de cálculo. Eu aceito, disse eu, estendendo a mão. O plano estava tomando forma, não de vingança, mas de reconstruir algo melhor. 3 semanas após minha demissão, eu estava no centro de treinamento recém-expandido da Skyworld Global. As instalações de última geração contavam com 6 simuladores de voo, equipamentos avançados de treinamento de emergência e salas de aula equipadas com a mais recente tecnologia de aviação. Victor havia cumprido sua promessa de autonomia, aprovando minhas especificações de projeto sem hesitar. O que você acha? Victor perguntou, examinando o espaço. É exatamente o que eu imaginei, respondi. Ele olhou para o relógio. Eles devem chegar em breve. Na que, as portas principais se abriram. Catherine Reynolds entrou primeiro, seguida por Thomas Daniel e outros 27 pilotos da Altus, todos vestindo roupas civis, todos carregando suas bolsas de voo pessoais. Bem-vindos ao Skyworld, eu disse simplesmente. Catherine sorriu. Bela configuração que você tem aqui, capitão. Enquanto os pilotos exploravam as instalações,
Vitor me puxou de lado. 30 pilotos em um dia. Que declaração e tanto. Eles são os melhores do ramo, eu disse a ele. Meu telefone tocou. Harold Winters ligando. Você está assistindo ao noticiário? Ele perguntou sem preâmbulos. Não. Por quê? Ligue. Algum canal de negócios. Acenei para Vitor, que ativou a tela grande na sala de reuniões. O noticiário de negócios mostrava as ações da Altusair em queda livre, 46% desde o início da investigação da FAA. O ticker na parte inferior indicava que as negociações haviam sido temporariamente interrompidas. Jeffrey acabou de se demitir, disse Harold no meu ouvido. O conselho o forçou a sair após as conclusões preliminares da FAA. Liao também saiu, com efeito imediato. O âncora do noticiário dizia: fontes do setor confirmaram que a Altusair cancelou mais de 340 voos nas últimas 3 semanas devido à escassez de pilotos e à paralisação de aeronaves. A empresa foi forçada a alugar aeronaves e tripulações de concorrentes a preços premium para manter suas rotas principais. Vitor voltou-se para os pilotos reunidos. Senhoras e senhores, bem-vindos ao futuro da aviação premium. Pensei nas palavras desdenhosas de Liao Pearson. Sua remuneração não está mais alinhada ao nosso modelo de crescimento. Ele estava certo, de certa forma. Eu valia muito mais do que a Altus me pagava. Um fato agora quantificado precisamente pelo valor de mercado de 30 pilotos experientes e 340 voos cancelados. Às vezes, a resposta mais poderosa não é o que você diz, mas o que você constrói depois de sair. 6 meses depois, eu estava na pista observando a mais nova aeronave da Skyward, um elegante Boeing 787 Dreamliner, fazer sua aproximação final. O avião pousou suavemente, com os propulsores reversos acionando exatamente no momento certo. Pouso perfeito, como eu esperava de Catherine Reynolds. A Skyward Global havia se expandido rapidamente, adicionando 16 novas rotas e conquistando uma parcela significativa do mercado premium, anteriormente dominado pela Altus. Meu programa de treinamento já era reconhecido como padrão da indústria em segurança e excelência. Harold Winters se juntou a mim no deck de observação, observando a aeronave taxiar em direção ao terminal. O conselho da Altis me ofereceu o cargo de CEO ontem, disse ele casualmente, pedindo que eu voltasse e resolvesse a bagunça. Você vai aceitar? Harold balançou a cabeça. Esse capítulo está encerrado. Além disso, estou curtindo a aposentadoria. O Dreamliner parou no portão. Em poucos minutos, Catherine e sua tripulação desembarcariam, tendo completado mais um voo internacional bem-sucedido. Eles estão enviando um emissário para falar com você, continuou Harold. Novo presidente do conselho. Eles querem você de volta, Reed. Desesperadamente. Não fiquei surpreso. A Altus conseguiu se manter à tona, mas sua reputação sofreu. A reconstrução exigiria uma liderança experiente que eles não tinham mais. O que você vai dizer a eles? Perguntou Harold. Abaixo de nós, Catherine emergiu do terminal, me viu no convés e acenou. Vou dizer a eles que estou exatamente onde pertenço. Observamos enquanto a equipe de solo preparava o Dreamliner para sua próxima viagem. Amanhã, eu estaria no assento do capitão novamente, pilotando um voo fretado para Tóquio, não porque a Skyward precisasse de mim na cabine, mas porque eu havia negociado o direito de voar regularmente como parte das minhas funções executivas. Há coisas que você não abre mão, não importa o cargo. Você construiu algo notável aqui, disse Harold. Nós construímos, corrigiu, pensando em todos os pilotos que se arriscaram a me seguir. O sol da tarde brilhava nas asas da aeronave, muito parecido com aquela manhã em que observei o voo 2200